Olá, estudantes! Vamos à correção do nosso terceiro exercício do terceiro trimestre. Como eu fiz nas duas anteriores, eu vou tentar detalhar o máximo possível para vocês estarem entendendo os conceitos aplicados nessa atividade. Ok? Então vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos no problema de número 1? Acompanhe comigo. Para as apresentações culturais de uma escola de teatro, foi construído um auditório composto por um palco e um espaço para o público. O formato desse auditório está representado no desenho abaixo, com algumas medidas indicadas. Conforme orientações técnicas, no espaço para o público, destacado de cinza no desenho, deverão ser instaladas 2 cadeiras a cada 1 metro quadrado. Ou seja, a cada quadrado que tenha o lado medindo 1 metro, cabem-se 2 cadeiras. Então, basicamente, a solução do problema é calcular a área dessa região e multiplicar por 2, porque são 2 cadeiras por metro quadrado. Então, de acordo com essas orientações, quantas cadeiras deverão ser instaladas nesse espaço para público? Calcular a área e multiplicar por 2, porque são 2 cadeiras por metro quadrado. Mas essa figura cinza, ela é um trapézio. Então tem que relembrar lá como calcular a área do trapézio. A área é igual a quem? Você tem a base maior mais a base menor e aí multiplica esse resultado pela altura do trapézio e divide por 2. E aí é só fazer substituições que você vai chegar ao que você precisa. Quem é a base maior? É aquela parte lá de baixo, aquela medida lá de baixo. Então é 13. Aí mais, agora você tem a base menor, 7. E aí multiplica isso vezes a altura, que é 4. E divide tudo isso por 2. Então a área vai ser igual a quem? 7 mais 13, você tem 20. E aí vezes 4 dividido por 2. Aí você tem aqui várias opções, porque a ordem entre a multiplicação e a divisão não importa. Então eu posso multiplicar e depois dividir e dividir para depois multiplicar. Tanto faz. Eu vou dividir aqui, 20 dividido para 2, você tem 10. E isso vai ter que ser multiplicado por 4. Então você tem que a área dessa região cinza é 10 vezes 4, que dá 40 metros quadrados. Porém, essa área, e a pergunta é quantas cadeiras? Como são 2 cadeiras por metro quadrado, então a resposta vai ser o quê? 40 vezes 2, que vai ser igual a 80. Aí nós teremos cadeiras. Então a gente consegue aí resolver o problema. Então 80 cadeiras, e a alternativa correta vai ser a alternativa C. Muito fácil esse problema, não é? Vamos ao nosso problema de número 2. O que nós tínhamos aqui na 2? Um palco tem o formato de um setor circular com um ângulo central de 90 graus e raio de medida igual a 20 metros, conforme representado abaixo. A pergunta é, qual é a área em metros quadrados desse palco? Então basta calcular essa área que está aqui nesse setor circular. E aí, como o setor circular é parte de uma circunferência, vou colocar aqui uma representação de uma circunferência aqui do lado, e aí eu vou dividir ela em 4 partes. Ah, mas por que em 4 partes? Porque ele me deu 90 graus. Qual é a quantidade de graus que tem numa circunferência inteira? Nós temos 360 graus na circunferência inteira. Dividindo em 4 partes iguais, cada parte dessa vai ter exatamente quem? 90 graus, que é um ângulo reto. Quando você pega 90, mais 90, mais 90 e mais 90 daqui, aí você tem uma circunferência inteira, que é 360 graus. Mas eu preciso só dessa parte aqui, que é o setor circular, que o ângulo central é de 90 graus. Então, para mim calcular a área dessa parte aqui, basta eu calcular a área total e dividir por 4, porque são 4 partes iguais. E como eu calculo a área de uma circunferência inteira?
de uma circunferência inteira, você tem πr ao quadrado. Isso de uma circunferência inteira. Mas a área em questão, eu quero só esse pedaço. Então tem que pegar isso e dividir por 4. Então a área que eu estou procurando é πr ao quadrado dividido para 4. Ok? E ele me dá mais uma informação aqui. Ó. Considere π sendo aproximadamente 3,14. Porque π é um número irracional. Mas eu preciso fazer uma aproximação, que é o que ele pede aí. Então a área vai ser igual a quem? No lugar de π, 3,14. E aí você tem vezes o raio, que o raio foi dado aqui que é 20, vocês podem ver na figura. Então você tem 20 ao quadrado. E vou pegar isso e dividir por 4. A área vai ser igual a quem então? 3,14. E aí você tem vezes 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que vai dar 400. E divide isso por 4. Então posso multiplicar e depois dividir, ou dividir para depois multiplicar. Eu vou repetir o 3,14, normalmente aqui, e aí vou multiplicar pelo resultado dessa divisão. 400 dividido para 4, eu vou chegar a 100. Então a gente vai chegar que a área é o resultado dessa multiplicação. E aí 100 vezes 3,14, aí você tem 314, e aí metros quadrados. E aí olhando aqui nas nossas alternativas, né, a 2 também é a letra C. Lembrando que no formulário de vocês não tem essas letras para as alternativas, nem muito menos números, porque as questões se alternam e as alternativas também. Por isso este nome de alternativas. Então cuidado ao fazer a correção. Então vocês têm que ir na alternativa que está escrito 314 e não tentar procurar a letra ou posição desse número. Então cuidado ao fazer a correção, ok? Então finalizado aí a resolução da número 2. Vamos à questão de número 3. O que nós temos na questão de número 3? Acompanhe comigo. O que acontece com a área de um círculo se dobrarmos? Então, se eu estou dobrando, eu estou multiplicando por 2. Então, 2 vezes alguma coisa. E quem eu vou dobrar? A medida do seu diâmetro. Então, se eu dobrar a medida do diâmetro, o que vai acontecer com a área? Ela vai dobrar, ela vai triplicar, quadruplicar, quintuplicar ou continua a mesma área? Então, vou colocar aqui do lado duas circunferências. Eu posso fazer com letras, sem problema nenhum, mas eu vou fazer numericamente, que eu acho mais fácil para vocês compreenderem. Então, eu vou colocar duas circunferências, uma menor e outra maior. A menor, como não tem medida nenhuma, eu posso escolher qualquer medida para o diâmetro. Inclusive, eu posso colocar uma variável que isso vai servir para qualquer circunferência. Eu vou dizer que esse diâmetro aqui meça 2 centímetros, mas poderia ser 4, 20, 30, qualquer valor. E aí nós vamos aqui para maior. Como aqui é 2 e eu quero dobrar esse diâmetro, então aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser 4 centímetros. Então essa circunferência tem 2 centímetros de diâmetro e essa tem 4. E aí basta calcular a área das duas circunferências para saber o que acontece depois de ter dobrado a medida do diâmetro. Então, a área de uma circunferência qualquer é quem? Como vocês viram lá na aula, é πr ao quadrado. E agora é só substituir. Ó. A área, vamos pegar a menor primeiro aqui. Você tem π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? Se o diâmetro é 2, o raio é 1. Então, você tem 1 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a quem? Nós temos aqui 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. E 1 vezes π dá π. Então, você já conseguiu calcular a área dessa circunferência menor. Eu vou repetir o procedimento com a maior. Então, a área vai ser igual a quem? π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio agora aqui vai ser 2, porque se o diâmetro é 4, o raio é metade do diâmetro. Então, você tem o quê? 2 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a quem? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes π, aí você tem 4π. Então, essa é a área, né, após ter dobrado o diâmetro.
Anteriormente a área era π, agora é 4π. Então dessa área para chegar a essa área aqui, foram aumentados o quê? 4 vezes, porque π está sendo multiplicado aqui por 4. Então essa área é 4 vezes maior do que essa. Então ela vai fazer o quê? Ela vai quadruplicar. Então a gente chega à solução aí bem rápido, né? Então, independente do círculo, se você dobrar a medida do diâmetro, você vai quadruplicar a sua área. Eu usei números, mas você poderia usar aqui letras ou qualquer outro número. Vocês podem até testar em casa, colocando uma outra medida para o diâmetro. Vocês vão ver que a área, né, vai quadruplicar. Ok? Finalizada aí a nossa questão de número 3. Vamos à nossa questão de número 4 e a última questão da nossa correção. O prédio no qual Cícero é síndico possui uma academia de ginástica, cujo chão tem o formato de um trapézio isósceles. Então, esse lado aqui, né, tem a mesma medida desse, porque é um trapézio isósceles. Receberá um revestimento emborrachado. Cícero contratou para executar esse serviço uma empresa que cobra R$ 52,00. Por quê? Por metro quadrado. Então é a mesma coisa da questão de número 1. Eu tenho que achar a área e depois no final multiplicar por R$ 52,00, porque a cada metro quadrado são cobrados aí R$ 52,00 de revestimento instalado. O desenho abaixo representa o formato e algumas medidas, né, no chão dessa academia. Qual será o valor total em reais da instalação desse revestimento borrachado no chão da academia? Então vou colocar aqui do lado. Como trata-se de um trapézio, a gente já viu lá que a área do trapézio é quem? Base maior, aí mais base menor, vezes a altura, e tudo isso vai ser dividido por 2. Então a área vai ser, quem é a base maior? É a parte lá de baixo lá, ó. Então você tem 7. E aí 7 mais quem? 7 mais a base menor, que é 6. E aí vezes a altura, que no meu caso aqui é 5. E aí tudo isso divide por 2. Então você vai ter que a área é igual 7 mais 6, você tem 13. E aí vezes 5 dividido por 2. A área vai ser quem? Nesse caso eu vou multiplicar primeiro, que fica mais fácil. 5 vezes 13, você vai ter o quê? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 3, 15. 15 mais 50, aí você tem 65. Dividido para 2. Então você vai ver que a área vai ser o resultado dessa divisão, que é 32,5. Aí você tem metros quadrados. Só que essa é a área. Ele quer saber o valor total para revestir esse piso aí da academia. Então tem que pegar aqui essa área e multiplicar por quem? Multiplicar pelo preço que é cobrado por metro quadrado, que no nosso caso aqui é R$ 52,00. E aí ao multiplicar isso daqui eu vou chegar ao resultado que eu preciso. E aí fazendo essa multiplicação, vocês vão ver que vocês vão chegar a 1.690. E aí você tem que isso é dinheiro, né? Reais. Então, olhando aqui as alternativas, vocês vão ver o quê? Que a alternativa correta é a alternativa D pra gente. Lembrando lá que no formulário depende, né, da ordem em que saiu a sua resposta. Então vocês vão ter que olhar o valor de 1.690, não a posição do número, ok? Muito fácil, né? Então respondida aí a nossa última questão da correção, ok, gente? Para finalizar, né, como eu faço em todas as aulas, gostaria aí de agradecer a todos pela participação e eu espero que vocês façam as correções e acertem aí o que vocês não conseguiram. E se conseguiram, vocês vão conseguir, a partir dessa correção, aprofundar seus conhecimentos ou aí buscar uma nova maneira de resolver o mesmo problema. Mas mesmo assim, se tiver dúvidas, eu estou lá, comentários particulares do Google Sala de Aula, para vocês estarem fazendo perguntas. Então, perguntem, gente, que eu vou respondendo na medida do possível, ok? Então, tchau, tchau, muito obrigado
e até a nossa próxima correção.